Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. O transistor de efeito de campo, FET. 3. Análise de pequenos sinais para FET. O FET, então, fornece um excelente ganho de tensão, uma alta impedância de entrada, um baixo consumo de potência e uma boa faixa de frequência de trabalho em análise de corrente alternada, que é o que nós vamos estudar nessa videoaula. O circuito equivalente de corrente alternada do FET, então, é constituído de uma fonte de corrente, VGS vezes GM, controlada pela tensão VGS, que está no gate para a fonte. Tem uma resistência interna RD. Então, esse é o nosso modelo equivalente para os FETs que a gente está utilizando. A impedância do FET. A impedância de entrada do FET, ela é aproximada de infinito. A impedância de saída, ela é RD. Nesse caso aqui, é somente para o FET, sem polarização nenhuma, sem nenhuma configuração de polarização. É só para o transistor em si. Essa impedância de saída é equivalente a RD, que é a resistência interna dele. E os parâmetros que a gente tem são o YOS e o YFS, que equivale a GM. A configuração que a gente vai estudar nessa videoaula é o de gate comum do JFET. Ela se apresenta dessa forma, onde o meu gate está aterrado. Então, essa parte aqui do gate está aterrado. Eu vou estar colocando um sinal de entrada entre a fonte e o gate, e o meu sinal de saída vai estar entre o dreno e o gate. Interessante para essa configuração que, colocando o sinal de entrada, eu vou ter uma amplificação para esse sinal, e esse sinal de saída vai estar em fase com o sinal de entrada. Ele vai ser uma opção interessante de circuito que realiza uma razoável amplificação, mantendo a mesma fase de entrada para o sinal de saída. Então, esse é um circuito que é interessante nesse sentido, para a gente ter esse tipo de opção. O circuito equivalente a C, então, ele muda completamente, porque agora eu coloco aqui o meu gate para o terra. Esse gate para o terra aqui vai estar fornecendo, então, uma VGS invertida em relação à tensão VI. Então, a tensão VI aqui eu tenho mais e menos, e a tensão VGS vai ser menos e mais, mas ela é então igual, né, só que com polaridade diferente. Vou ter minha resistência de polarização RD para essa configuração gate comum, que vai ser agora vista pela impedância de entrada em conjunto com esses elementos do transistor que estão alocados entre a fonte e o dreno. O circuito equivalente, então, para a gente calcular aqui a parte da impedância de entrada, equivale a esse, onde eu tenho aqui a minha tensão de entrada VI, que também eu vou chamar ela de V', a corrente I, que entra e se divide pelo ramo da corrente que passa já GM vezes VGS, e um ramo de ID. Então, nesse nó A que está aqui, tenho aqui que a minha corrente é igual a soma das correntes que entram no nó, é igual à soma das correntes que saem. Primeiro, fazendo a LKT, a gente pode estabelecer algumas relações interessantes. V', que é essa daqui, pode ser expressa como se fosse a soma dessas duas quedas de tensão. Ou seja, V de RD e V de DR. Ou seja, V' menos VR de Dzinho menos VR de D é igual a zero. A relação que a gente tem também é que o VR de D
que é essa tensão que está aqui, ela vai ser igual ao V', que é essa tensão que está de entrada aqui, que está para o terra, menos o VR de D, que é essa tensão que está aqui. Onde o meu VR de D pode ser expresso como I'. I', está aqui o meu I', vezes o resistor R de D. Voltando para a nossa LKC, aqui em A, eu tenho então que I' mais, que está entrando, mais GM-VGS, que está entrando no nó, é igual a IDR de Dzinho. Ou seja, a I', se eu utilizar aquelas expressões lá, pode ser escrita como se fosse I de RDzinho menos GM V de GS, que são as duas outras correntes. Ou seja, o V' menos I''R de D, dividido por RD, vai me fornecer o I de R de Dzinho. Menos GM vezes VGS, que é a corrente que está entrando também no nó A. Se eu pegar então, separar os termos e substituir o meu VGS igual ao meu a menos o V', tá? Eu consigo então isolar o meu I', os termos do meu I' e isolar os termos do meu V'. Daí consigo montar o que eu chamo de Z'I', que é a impedância de entrada, que é V' sobre I', e tem uma expressão que ainda não levou em consideração na polarização o RS. Ou seja, eu tenho essa expressão, que pode até ser escrita dessa maneira, simplesmente fazendo o mínimo múltiplo comum aqui desses dois que eu tinha antes. Então, eu tenho o Z' que pode ser expresso como RDzinho mais RD dividido por 1 mais GM vezes RDzinho. Mas vou ter um ZI que, olhando desse lado aqui, antes eu estava olhando aqui, por aqui, ele tem um RS em paralelo. Então, esse RS está em paralelo. E aí eu posso escrever meu ZI, então, com RS paralelo com RDzinho mais RD, dividido por 1 mais GM vezes RD. Se eu utilizar o meu RDzinho maior que 10 vezes o RD, então eu posso simplificar isso aqui para ZI é igual a RS paralelo com 1 sobre GM. Analisando então agora o ganho de tensão, a gente pode ver que as relações que eu tenho aqui nessa configuração são aquelas que a gente já tinha estabelecido, ou seja, o VI é igual ao menos VGS e o VO é igual a o ID passando pelo RD. Aqui. Então isso vai me fornecer o VO. O V de RD, então, vai ser igual a VO, essa parte positiva aqui, menos VI, que é desse lado, foi isso que a gente configura. E a corrente IRDzinho, que é a corrente que passa aqui, ela é igual a VO menos VI sobre RDzinho. Tem ela aqui. Se eu pegar então e fizer LKC nesse nó B que está aqui, de entrada, imaginando então que nesse nó eu tenho a soma das correntes é igual a zero, vou ter que meu IR de D mais o ID mais o GM de VGS igual a zero. Isolando o ID, nesse caso aí, eu tenho o menos IR de Dzinho menos o
GM vezes GS. Se eu fizer ainda a substituição desses valores aqui do IRDzinho, que é esse valor que está aqui, e a substituição do meu VGS por VI negativo, vou conseguir então chegar numa expressão que, multiplicada pelo meu RD, vai fornecer o valor de VO. Então está aqui, coloquei essa expressão que é o meu ID, que eu tinha isolado, meu ID, multiplicado por RD. Esse é o meu ID. Separando os termos, então eu vou ter separado os termos aqui, quando eu faço a distributiva com RD e aqui dentro desse denominador, eu tenho que o VO pode ser expresso em função de VI sobre RD, menos VO sobre RD, ambos sobre RDzinho, mais GM vezes VI vezes RD. Ou seja, agora eu tenho uma expressão onde eu tenho de variáveis, onde eu posso isolar VO e VI. Então está aqui, isolando VO e VI, um de cada lado, consigo estabelecer o meu ganho de tensão, que é VO sobre VI, que pode ser expresso como se fosse GM vezes RD, mais RD dividido por RDzinho, tudo isso dividido por 1 mais RD, dividido por RDzinho. Se eu pensar que o meu RDzinho pode ser maior que 10 vezes o RD, eu simplifico essa expressão toda, cortando, simplifico para meu ganho de tensão ser igual a GM vezes RD. A relação de fase, então, como a gente viu, o resultado é positivo. A relação de fase é que a fase de saída tem o mesmo sinal da fase de entrada, ou seja, não tem alteração nessa fase. Então, eles possuem a mesma fase, tanto a saída quanto a entrada. Um exercício. Bom, embora essa configuração aqui não pareça ser, por exemplo, uma configuração porta comum, né, porque a gente pode utilizá-la, né, usando, né, o IDSS como corrente, que está passando por aqui, e aí eu posso trabalhar isso como se fosse uma configuração de autopolarização. Na verdade, a gente pode tratá-la, né, como se fosse um de porta comum. Nesse caso, ele se enquadra nessa situação, e aí eu tenho que o meu VGS tem que ser estabelecido em função da polarização que eu tenho no transistor. Né? No caso aí, eu teria que usar o método gráfico, como a gente fez anteriormente, para poder determinar esses valores de GM, RD, né? ZI, ZO e VO, e o ganho de tensão, AV. No caso aqui, ele está solicitando para determinar a tensão de saída a partir de um sinal de entrada VI igual a 40 mV. Para determinar essa saída, então, eu vou precisar encontrar o meu ganho AV. Sem o ganho AV eu não consigo determinar essa minha saída aqui. O GM, com todas as variáveis fornecidas, eu tenho então simplesmente que colocar na fórmula e aí eu consigo chegar no valor dessa transcondutância para esse circuito naquele ponto de polarização. Então, essa transcondutância aqui, GM, vai ter o valor de 2,25 microsiemens. O RD é o YOS invertido, que é fornecido, que é 50 microsiemens, que eu inverto, vai me fornecer uma resistência de 20 kΩ. A minha impedância de entrada, então, pode ser expressa em função de RD ou sem RD. Quando eu trabalho ela com RD, substituo naquela equação onde eu coloco o RS paralelo com
RDzinho mais RD dividido por 1 mais GM vezes RDzinho. Faço os cálculos e tenho um valor de 0,35 kΩ, ou 350 ohms. E o 100, o RD, nesse caso aí eu tenho só a expressão simplificada de Z de entrada, como RS paralelo com 1 sobre GM, que vai me fornecer um valor de 0,31 kΩ ou 310 ohms. Nesse caso aqui, verificando a condição, eu vejo que ela não é satisfeita. Então eu tenho uma pequena diferença, mas não é tão grande assim em vista das outras configurações. Com RD, eu posso expressar também o meu ZO, então está aqui, e sem RD eu também posso expressar, né, o meu ZO. Nesse caso aqui a gente viu que o meu RD, meu ZO vai ser simplesmente o RD paralelo com o RDzinho, e sem o RD ele vai ser igual ao próprio RD. Calculando o ganho de tensão, com RD ou sem RD, a gente vai ver aqui. Eu vou usar a expressão aqui para o valor de ganho de tensão. Com o RD, eu tenho um ganho de 7,02. Ou seja, se eu colocar a tensão de 40 mV na entrada, e esse ganho multiplicado por esse ganho, eu vou ter uma saída com um valor de 280,8 mV. Sem RD, toda essa expressão aqui ela é simplificada para GM vezes RD, que vai me dar um ganho de tensão de 8,1, ou seja, a minha saída vai ser igual a 40 mV vezes 8,1, que vai fornecer um valor de 324 mV na saída, para a entrada de 40 mV. Então a gente pode ver que tem alguma alteração. Eu tenho uns ganhos estipulados aqui para ele. Nesse caso aqui, para essa configuração, é maior do que 1. E que fornece uma boa opção para circuitos que eu necessito manter a mesma fase do sinal de entrada para a sua saída. Então está aqui na tabela resumo a configuração gate comum, então como ela vai aparecer, que serve nesse caso para esses cálculos serviram para a parte do JFET, como do MOSFET de depressão, porque a gente está utilizando para fazer os cálculos o GM, a equação de Shockley. Então, nesse caso, ele serve para essas duas variações de FETs, o JFET e o MOSFET tipo depressão. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.